Olá, eletromaníacos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora o nosso Eletrizando. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e designer gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. Essa é a nossa segunda videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos tratar dos princípios de eletrodinâmica. Nós vamos falar dos circuitos elétricos, vamos falar da lei de Ohm e vamos falar também de algumas outras grandezas importantes no estudo do circuito elétrico. Um circuito elétrico é composto basicamente por 5 elementos: a fonte de alimentação, os dispositivos de controle, os dispositivos de proteção, a carga e, finalmente, os condutores elétricos. As fontes de alimentação podem ser fontes de tensão ou fontes de corrente alternada ou contínua. Os dispositivos de controle são chaves, interruptores, quaisquer dispositivos que sirvam para ligar, desligar ou ajustar os parâmetros de funcionamento do circuito. Já os dispositivos de proteção são fusíveis, disjuntores, relés, que têm valores pré-ajustados, acima dos quais eles operam e interrompem o funcionamento do circuito. Carga é qualquer elemento ligado ao circuito de modo a consumir corrente, tensão e realizar algum trabalho. Por fim, interligando tudo isso, nós temos os condutores, que normalmente são fios metálicos que interligam esses dispositivos e permitem com que o circuito funcione normalmente. Um conceito muito importante quando a gente fala de circuito elétrico é o conceito de circuito aberto ou circuito em curto-circuito. Um circuito está aberto quando, propositalmente, a gente deixa o dispositivo de controle aberto, ou se não, com o dispositivo de controle fechado, ok? Acidentalmente, acontece uma ruptura de qualquer um dos condutores. Nesse caso, nessa representação, eu tenho o circuito aberto. Já um circuito em curto-circuito, ele tem a sua carga interrompida por esse curto-circuito. Observem que essa ligação, esse fio condutor representado entre os pontos A e B, tiram a carga do circuito. Tá ok? Nesse caso aqui dessa representação, um curto-circuito dessa maneira faz com que o dispositivo de proteção atue e abra o circuito aqui, se for, por exemplo, um fusível, ou se for um relé, tá? Faz com que o dispositivo de controle seja aberto. Correto? Agora, eu quero mostrar para vocês 3 grandezas importantíssimas e fundamentais que a gente verifica num circuito elétrico. Observem só. Se eu tenho um circuito elétrico como esse aqui, eu estou representando o meu circuito com a fonte, com os condutores e com a carga. Aqui cabe uma observação. Normalmente, o circuito elétrico é mostrado sem o dispositivo de controle e sem o dispositivo de proteção. Para efeito de estudo, eu não represento nem o dispositivo de controle, nem o dispositivo de proteção. Ok? Observem que aqui, nesse circuito, eu tenho uma fonte de tensão e essa fonte é quem vai prover a energia suficiente ao circuito
Aqui eu tenho um dispositivo que eu chamo de resistência, e quando eu tenho o circuito com essa configuração, eu tenho aqui, eu verifico aqui a circulação de uma corrente elétrica que eu vou chamar de I. Importante saber que, para que exista circulação de corrente elétrica, é necessário que exista diferença de potencial entre os terminais da fonte e entre os terminais da carga. Sem a existência de diferença de potencial entre os terminais da fonte e os terminais da carga, não existe circulação de corrente. Um conceito que é muito importante é o conceito de polaridade e queda de tensão. Observem esse circuito. Eu tenho uma fonte de tensão alimentando dois resistores, R1 e R2. Os terminais da fonte têm polaridade fixa, que é determinada por menos no lado menor e mais no lado maior. Sempre que uma fonte de tensão aparecer desenhada no circuito, a extremidade menor é o lado negativo e a extremidade maior é o lado positivo. A partir daí, observe que R1 está ligado no terminal positivo da fonte. Então, R1 é positivo desse lado e negativo desse. Assim, também como R2. R2 é positivo nessa extremidade e negativo nessa outra extremidade. O que acontece é que, quando eu tenho esse circuito, eu tenho uma circulação de corrente elétrica por ele. E aqui, o conceito de polaridade e queda de tensão se faz muito claro. Existe uma regra que diz que, se a corrente passa primeiro pelo terminal negativo e posteriormente pelo positivo, esse dispositivo me causa um aumento de tensão. Tá ok? Ao contrário, se a corrente elétrica pega o positivo primeiro e o negativo depois, esse dispositivo me dá uma queda de tensão. Em R2, a mesma coisa. A corrente encontra o terminal positivo primeiro e o negativo depois. Então, em R2, eu também tenho uma queda de tensão. Correto? Com o circuito nessa configuração, eu tenho aqui as grandezas tensão, representada pela letra V, em alguns livros representado também pela letra U. Tenho aqui a corrente e tenho a resistência. E existe uma relação que é dada por uma fórmula conhecida por lei de Ohm. A lei de Ohm pode ser representada por esse círculo, mostrando tensão, corrente e resistência. Normalmente eu chamo esse círculo carinhosamente de círculo do preguiçoso. Por quê? Eu tenho que, se eu quero saber o valor da tensão, da corrente e da resistência, basta que eu trabalhe nesse círculo. Se eu quero tensão, eu tampo aqui o local onde está representada a minha letra V de tensão. Tá? E eu tenho o quê? Tensão é igual a corrente vezes resistência. A lei de Ohm diz que a tensão no circuito elétrico é igual a corrente vezes a resistência. Se eu quero a corrente, eu tampo a corrente e tenho que corrente é tensão dividida pela resistência. Corrente é tensão dividido pela resistência. E se eu quero a resistência? Eu tampo aqui a letra R de resistência, tá? E tenho que resistência é tensão dividida pela corrente. Resistência é tensão dividida pela corrente I. Correto?
Veja só como o círculo do preguiçoso às vezes nos ajuda. Outro conceito muito importante é o conceito de potência elétrica. Potência elétrica é dada pela seguinte fórmula. Vou fazer aqui um outro círculo do preguiçoso, que vai nos ajudar a memorizar as fórmulas envolvidas no cálculo da potência elétrica. Potência elétrica é igual a corrente vezes a tensão no circuito. Mas, se acontecer de não me for dado o valor da fonte de tensão, eu posso determinar o valor da potência? Posso. Quer ver? Potência é igual a I vezes V. Entretanto, aqui eu não tenho o valor de V. Eu só tenho o valor da corrente e o valor da resistência. Como eu poderia calcular o valor da potência? Eu poderia fazer o seguinte, ó. P é igual a I. V eu não tenho. Mas o que é V? Eu sei que a tensão V, aqui ó, vindo aqui no círculo do preguiçoso, da lei de Ohm. Tá? Vou fazer o círculo do preguiçoso da potência. P é igual a I vezes V. Se eu quero a tensão, tampo a tensão, eu tenho que tensão é corrente vezes resistência. Então, corrente vezes resistência. Observem, P é igual a I ao quadrado vezes R. Agora eu consigo determinar o valor da potência desse circuito. Tá? Outras variações possíveis da correlação entre a potência e a lei, entre a lei das potências e a lei de Ohm. Posso dizer que P é igual a I ao quadrado vezes R, como a gente viu, ou posso dizer também que P é igual a tensão ao quadrado dividido por R. Isso que eu gosto muito no estudo da eletricidade. Você tem sempre várias possibilidades para descobrir os valores que você procura. Isso é que torna a eletricidade muito bonita e muito fácil de aprender. Então a gente já sabe que potência é corrente vezes tensão, ou potência é a corrente ao quadrado vezes a resistência, ou a potência é a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Se liga na Eletrodica. E agora é hora da Eletrodica. A Eletrodica de hoje vai te ensinar a deduzir a potência elétrica pelas suas unidades, pelas unidades de medida envolvidas. Observem que potência é igual a corrente vezes tensão. Tá ok? Isso me dá o watt. Então eu tenho que o watt é o ampere vezes o volt, correto? Mas o que é o ampere? O que é a intensidade de corrente? A intensidade de corrente em qualquer dispositivo é uma quantidade de carga em Coulomb dividida por um determinado tempo em segundos. E tensão? O que é a tensão elétrica para mim? A tensão é Joule dividido por Coulomb. Tá ok? É a quantidade de energia dividida pela quantidade de carga. Como eu tenho Coulomb aqui e Coulomb aqui, eu corto aqui e corto aqui. Então posso dizer que a potência é Joule por segundo. Isso aqui é o watt. Então, 1 watt é igual a 1 joule durante o tempo de 1 segundo.
Correto? Essa é a nossa primeira eletrodica de hoje. É muito comum que no estudo dos circuitos elétricos a gente se depare com outras potências, principalmente a potência mecânica. Por isso, é fundamental estabelecer uma relação entre a potência elétrica e a potência mecânica. Sobre a potência mecânica, convém salientar que existem, normalmente, usualmente, de maneira comercial, duas unidades de medidas para a potência mecânica. O cavalo vapor e o horsepower, HP. Existe uma relação entre a potência elétrica e a potência mecânica. Existe uma relação entre o watt e o cavalo vapor e o watt e o HP. Essa relação é: um cavalo vapor corresponde a 736 watts. Já um HP corresponde a 746 watts. É muito importante saber disso, principalmente quando a gente for estudar máquinas elétricas, onde a relação entre a potência mecânica e a potência elétrica é muito constante. Ainda falando sobre a potência elétrica, um outro conceito fundamental é o conceito de eficiência. Mais uma vez, quando a gente for estudar máquinas elétricas, é muito comum falar em eficiência dessas máquinas elétricas. E como que a gente determina matematicamente a eficiência de um circuito ou de uma carga, ou de um motor, né, uma carga qualquer que seja? Eficiência é igual a potência de saída sobre a potência de entrada, tá ok? Então, dividindo a potência de saída pela potência de entrada, eu tenho a eficiência da minha carga. Se eu quiser expressar essa eficiência de forma percentual, basta que eu multiplique por 100%. Tá? Esse conceito de potência de saída e de potência de entrada nos leva a uma outra eletrodica. Se liga na Eletrodica. E agora eu tenho mais uma eletrodica para você. A gente falou que a eficiência é a potência de saída dividida pela potência de entrada. É muito importante saber que a potência de saída em qualquer carga é sempre menor do que a potência total fornecida pela fonte, a potência de entrada. E isso se dá porque nas cargas, na própria fonte e nos condutores que interligam fonte e carga, acontecem vários tipos de perdas que acabam consumindo uma parte da potência total fornecida pela fonte. Por isso, a gente diz, a eletrodica de hoje: em qualquer carga, em qualquer dispositivo, a potência de saída é sempre menor que a potência de entrada. Ou seja, a potência que a carga utiliza para realizar trabalho é sempre menor do que a potência total que foi fornecida pela fonte. E assim está acabando a segunda videoaula da nossa série. Na aula de hoje a gente tratou do circuito elétrico. A gente viu a sua configuração, a gente estudou a lei de Ohm e a lei das potências. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer. Eu gostaria de agradecer o apoio da Rádio Mundial FM Uberaba, uma web rádio super legal que você pode acessar em www.radiomundialfmuberaba.com.br ou através do aplicativo que você baixa na loja de aplicativos do seu celular. Esse foi o nosso Eletrizando e a gente se vê na próxima videoaula.
Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.